capacidade profunda, arraigada de aprender e descobrir. Explorou seus extraordinários talentos até a máxima capacidade. Então, Leonardo da Vinci, artista, engenheiro ou cientista? Como ele disse, se deseja conhecimento, comece com um detalhe, somente vá ao outro quando tiver fixado firmemente e bem familiarizado. Foi aquela frase que eu comecei a apresentação. Como as coisas que idealizava e construía não funcionavam, fazia experimento ou projetava e construía novos dispositivos para fazer funcionar que também falhavam ou não funcionavam, o que levava às novas direções, a novos projetos. Assim, nunca conseguia terminar o que começava. Ainda bem. Entendeu? Ainda bem. Vamos. Ainda bem. Se tivesse funcionado na primeira vez, Leonardo não teria feito tudo o que fez. Como eu disse lá no começo, eu, Leonardo, um dia hei de conhecer todas as coisas e saber dominar todas as artes que abrem ao homem os caminhos dos grandes segredos do universo. Mas também ele escreveu, eu falei do São João Batista, que na verdade foi o filho dele adotivo como modelo. No verso desse quadro está escrita a seguinte frase: Deus criou o mundo, por outro lado, eu, Leonardo, nascido no mundo de Deus, partirei logo. Vi seu trabalho. Muito do que vi, estudei, desenhei, descrevi e pintei. Todavia, meu trabalho está incompleto. Quer dizer, no fim da vida dele, ele reconheceu que ele realmente não conseguiu terminar nada do que ele começava. Então, Leonardo da Vinci, um artista, engenheiro ou cientista? Como artista, eu acho que ele é um fracassado. Por quê? Porque não terminava as suas obras. Opa, quando eu não quero que vá, ele vai. Como engenheiro também, eu acho que ele é um engenheiro fracassado. Por quê? Porque o engenheiro tem que materializar, tem que construir coisas que funcionam. E as coisas que o Leonardo fazia, nenhum deles funciona. Então, eu acho que ele é fracassado. Mas de tudo isso, tem uma lição por trás disso, que eu acho que a gente tem que pensar, refletir sobre a vida do Leonardo. Se não funciona ou não dá certo, não desista. Pesquise para descobrir por que não deu certo. Essa eu acho que é a grande lição, o grande legado do Leonardo. Só que a gente corre o risco de não terminar o que a gente faz. Mas eu também tenho a minha mensagem, junto com a do Leonardo. A minha mensagem é que é bom que dê errado da primeira vez. Por quê? Porque se der certo, isso pode ser uma mera coincidência. Pesquise para saber por que deu errado. E quem sou eu? Alguns me conhecem, já foram meus alunos, mas para aqueles que não me conhecem, o professor Hamilton Sinatra, no seu memorial para o concurso de professor titular, ele colocou agradecimento, que é uma coisa inusitada para um memorial. O agradecimento que ele escreveu era aos meus amigos, que são de dois tipos. Uns, como o engenheiro Miguel de Carvalho, que creem sem ver, materializam sonhos. Outros, como Tanaka, que veem sem crer, questionam a realidade da realidade. Aí vem o epílogo, porque Leonardo não fez nenhum trabalho no campo da química, em homenagem à Idalina, que está nos assistindo. Eu não falei nada de química que a Leonardo fez. Por quê? Porque tem muito pouca coisa. Tem uma obra chamada A Alquimia do Leonardo. Mas lá a gente não vê nada assim excepcional que o Leonardo tenha feito. Mas ele fez algumas coisas. Então, uma coisa que ele fez, ele procurando tintas, pigmentos, ele escreveu: tome-se óleo de ciprestes, que então deve ser... Não dá para ver o destilador, lamentavelmente eu deixei as imagens muito claras, Então, tome-se óleo de ciprestes, que então deve ser destilado, prepare um grande vaso, no qual deve pôr o óleo destilado com água bastante para lhe dar uma cor âmbar. Cubra bem, de modo que não evapore. Ou ele também escreveu uma coisa muito pouco ortodoxa, Pode-se fazer sais com excrementos humanos, queimados, calcinados, armazenados e secados em fogo baixo. Qualquer excremento produzirá sal dessa maneira, e uma vez destilados, esses sais são muito cáusticos.
Isso está no manuscrito 2038, página 23 de verso. Então, a questão é, né? Por que a gente não conhece os trabalhos de química que o Leonardo fez? Será porque estão desaparecidos? Né? Veja, ele escreveu cerca de 13 mil páginas. Só são conhecidos cerca de 7 mil. Ou seja, metade dos trabalhos do Leonardo ainda estão perdidos ou já foram destruídos. Ou será porque nada deu errado? Ele procurava pigmento, conseguiu fazer alguma coisa. Então, esse é o questionamento que eu faço. E eu quero falar agora do Leonardo no século XXI. A primeira coisa que eu vou falar é essa máquina, esse carro que eu falei, que durante muito tempo o pessoal tentou construir esse carro, mas não conseguia fazer um modelo que efetivamente funcionasse, até que o pessoal do Museu Ambrosiani, pesquisando vários manuscritos numa tia tremenda, levaram mais de 10 anos, finalmente conseguiram construir um modelo que anda e percorre uma trajetória pré-programada. E eu assisti, ano passado estive num congresso, e nesse congresso o pessoal da NASA apresentou um trabalho. Foi um congresso de tribologia, lá obviamente foi discutido atrito, desgaste, e lubrificação, e a pessoa que apresentou esse trabalho, essa pessoa na apresentação disse que o Pathfinder, aquele carro que foi mandado para Marte, foi inspirado nesse carro do Leonardo, porque devido à distância, não haveria meio de fazer um carro controlado por controle remoto. Quando mandava o sinal da Terra para Marte, o sinal já chegaria tarde demais para fazer correções. Então eles teriam que fazer um carro que tomasse as decisões e andasse. Claro, não era pré-programado como o carro do Leonardo, através de mecanismos, mas foi carros onde tinha sensores, que através de sensores ele percorreria segundo um certo programa desenvolvido. Falando ainda sobre Leonardo no século XXI, em 2001, a Oral-B lançou uma escova de dente elétrica que foi dissecado pelo professor Moon de Cornell. Essa escova de dente, todos os mecanismos, com exceção do motor elétrico, estão no Codex Madrium. Então, todos esses mecanismo que muda a direção de rotação, o Leonardo tinha desenhado isso, coroa e pinhão. Transformar movimento rotativo em alternado, Leonardo tinha desenvolvido isso. Acoplamento entre esse sistema e o eixo que vai transladar, Leonardo tinha desenhado. Passar movimento de translação para circular, não completa, mas alternada. A Oral-B lançou essa escova de dente como sendo uma grande novidade, que conseguiria escovar o vão do dente. E como é que se escova o vão do dente? É fazendo com que essa parte ele fizesse um movimento alternado. Eu comprei essa escova de dente, eu tenho aqui, se alguém quiser ver depois da aula, dessa palestra, dá para ter uma olhada. E como é que ela funciona? Então aí está o movimento. Então, tem um motor que está girando, esse motor converte a rotação dele para essa rotação é convertida para um movimento alternado, tem um acoplamento, que esta parte ela tem movimento alternado linear, essa parte tem um movimento circular alternado. Falando ainda em século XXI, Leonardo, em 2006, um professor do MIT, procurado pelo Mythbuster, aqueles caçadores de mito que tem uma série na televisão, o professor do MIT foi consultado pelo pessoal do Mythbuster se era possível construir aquele canhão a vapor que eu mostrei. Então o professor deu como trabalho para os seus alunos projetar e construir um canhão que efetivamente atirasse e acertasse alvo, que funcionasse com vapor. Os alunos levaram quase um ano. Tem um relatório, esse relatório dos alunos está disponível na internet, lá vocês poderão ver, tem vários filmes nesse relatório, desde os primeiros ensaios de laboratório que os alunos fizeram para projetar esse canhão, até que no dia 5 de novembro, acompanhado pelos caçadores de mito, aí estão os alunos e o professor, eles fizeram o teste final desse canhão. E o canhão tinha um comprimento de 7 centímetros, diâmetro de 5, tinha que lançar um projétil de meio quilo
numa distância maior do que 1 metro e ia acertar